lost in Budapest, my hidden treasure Bem-vindos à chest. Hungria. Golden grand piano, my beauty focused EOU. I'd leave it all. Em Budapeste, uma das capitais já eleita a mais bonita da Europa. For you to stop and believe, but for you. Sem brincadeira, eu só espero que nesse vlog eu consiga mostrar pra vocês que estar nessa cidade é praticamente a mesma coisa do que estar num filme. Tu olha pra esquerda, parece um filme. Tu olha pra frente, as construções parecem de filme. Tu olha pra... é um filme. Vocês estão entendendo esse cenário de fundo? Cara, que isso? Seguinte, tá? Já percebi que o pessoalzinho aqui gosta de uns carros maneiros. The words I'll up and run to you. I'd leave it all. Só deixa eu contextualizar vocês. Quem assistiu o vlog anterior viu que estávamos na Grécia. Ontem, na sexta-feira, viemos aqui pra Hungria. Eu cheguei, já era umas 6 da tarde aqui, até chegar no hotel demorou um pouquinho, que eram uns 35 minutos, 40 minutos de táxi, então eu cheguei 6 e pouca. Cara, desde o momento que eu cheguei, eu me impressionei. E eu só tive uma questão aqui com a Hungria, que foi: eu tenho que estar bem localizado. Eu tenho que descer da onde eu vou ficar, do hotel, do Airbnb, e eu tenho que estar numa região bonita. Eu quero ver lojas, então... Cara, a Grécia foi legal, Atenas foi legal. Eu já esperava que não ia ser algo tipo... que nem tá sendo aqui, porque é uma cidade um pouco mais pobre. O que me impressionou lá realmente foi a questão das pessoas, mano, muita gente bonita, muita mulher bonita, até os caras bem ajeitados lá. E eu não pretendia vir pra Hungria, eu nunca pretendi vir pra Budapeste, nunca. Hoje é sábado, eu decidi vir na quinta pra cá, pesquisando no ChatGPT um local legal pra eu ir. E cara, sem sombra de dúvidas, foi a melhor decisão que eu poderia tomar. Claro, o apartamento ele não é tão bom igual o da Grécia. Já esse daqui é um apartamento muito bom, sabe? Ele tem tudo que precisa, é maior do que o que eu moro em São Paulo, então já é o ouro. E o principal, é muito bem localizado. A minha academia na Europa tem uma concessionária da Ferrari dentro dela. Hoje faz exatamente 30 dias, um mês que eu estou na Europa. Sem dúvida, Budapeste está entre as 3 capitais mais bonitas que eu já fui na Europa. Tudo aqui parece um filme. Olhem a entrada da Ferrari. Ferrari aqui, academia aqui dentro. Obviamente que a porta vai sozinha, isso é demais. Eu morro de vergonha de gravar aqui dentro, porque se alguém vier falar que eu não posso gravar, eu vou ficar constrangido demais. E ela é dividida em 3 espaços. Esse daqui é o primeiro, ali tem cardio, equipamentos. E sim, ela não é gigante, ela não tem dezenas e dezenas de equipamentos. Esse daqui é o segundo espaço que tem dela. E essa daqui é a última parte da academia. Tô indo no mercado agora, que é pra ser bom, porque eu tô tendo a minha primeira dificuldade na Europa. De todas as vezes que eu vim, é com o mercado aqui na Hungria. Já fui em 2 mercados aqui e eu fui tratado super mal. Parêntese pro quanto tá bonito esse cenário. Cara, todo lugar aqui é muito bonito, bizarro isso. E esses 2 mercados que eu fui não tinham coisas gostosas para se comprar. Os 2 mercados que eu fui, eles não tinham tipo ingredientes sem açúcar, que nem queria uma granola sem açúcar. Não tinha. Queria aquelas comidinhas prontas que vendem nos mercados aqui na Europa para almoçar, jantar, porque eu não cozinho. Também não tinha. E quando eu ia conversar com as pessoas no caixa, quando eu ia falar, as pessoas numa má vontade, numa ignorância comigo. Pelo ponto positivo, pesquisei, ele tá aberto, vamos conhecer esse mercado já, comprar tudo que tem para comprar, que eu queria essa semana não ir no mercado. Cara, eu tô gastando demais aqui na Hungria. Eu vou hoje de tarde ver o quanto que eu já gastei, mas eu gastei muita grana. E eu cheguei sexta-feira, às 6 horas da tarde, sem brincadeira, eu não sei quanto que foi, mas foi no mínimo, aí no mínimo acho que uns 1.200, 1.300 reais, em menos de 48 horas, só em questão de mercado, comprar uma coisinha ali, restaurante, porque na sexta-feira quando eu cheguei eu não gravei, mas eu fui num restaurante top, comi um hambúrguer de quase 300 reais, sim. Mas era trufado, nossa. Ontem de noite, depois que eu tive a notícia que a minha avó faleceu, eu saí um pouco pra rua pra dar uma caminhada mais parecida.
Passei assim pra frente de uns bar, lotado. E essa é uma das cidades da Europa que mais tem pubs. Pra você ter noção, o maior pub de toda a Europa fica aqui, tem 3 andares. A galera realmente é alucinada em beber muito, a galera curte beber e fumar muito aqui. Imagina vocês tudo aqui no mercado, todo dia, toda semana, e o caminho ser assim. Que absurdo! Só pela embalagem já dá pra ver que o mercado é bem melhor, graças a Deus. Já tem os atendentes e tudo, eles me olharam, sorriram. Oh, glória! E bem bonitinho esse supermercado, bem legal. Dá pra ver que tem bastante coisa boa aqui. Outra parada, gente, tem até negocinho pra experimentar no meio do mercado. Bom dia. Domingo, segunda, sexta, terça, quarta. Pra mim é tudo o mesmo dia quando eu estou trabalhando. Hoje faz um mês exatamente que eu tô na Europa. Dia 22 foi o dia que eu saí do Brasil pra ir pra Lisboa. E cara, que sonho. E eu vou comentar algo com vocês. Nem sei porque eu vou comentar isso, mas eu vou comentar. Cara, não pretendia falar, não sei porque eu tô com esse sentimento de querer falar sobre isso. Porra. Mas a minha avó faleceu ontem. Minha mãe mandou mensagem, era de noite ontem pra mim, que a minha avó tinha partido. E a minha avó não era tão velha, entendeu, gente? Numa questão de... A minha bisavó ainda é viva, pra vocês entenderem. A mãe dela era viva. Ela devia ter acho que 60 e poucos anos, ou quase 70, enfim. E no vlog da Grécia eu nem comentei, mas eu passei a semana inteira me perguntando do que seria certo eu fazer. Ir pro Brasil, ficar com a minha mãe, ir pro enterro da minha avó. A gente foi muito próximo quando eu era criança. Os meus verões, eu passava muito com essa família da minha mãe. Fazia mais de 30 dias que ela estava no UTI. Na terça-feira, os médicos avisaram minha mãe, os irmãos da minha mãe, que a minha avó poderia vir a partir, né? Que era pra ir se despedir, enfim. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai, conversar com meu pai, pra ver se ele acha que eu deveria ir ou não. Ele falou, não, continua na Europa. Mas meu pai tem muito aquela visão, acho que financeira, do gasto, de tudo. Falei pra ele, pai, mas você não tá pensando só que eu vou gastar muito pra ir pro Brasil, né? A minha mãe não me falou nada, perguntei se eu deveria ir ou não. Ela falou, Rick, não fala o que tu achar melhor. E eu achei melhor continuar aqui, na Europa, trabalhando. E ontem de noite, quando a minha mãe me avisou que a minha avó tinha partido, né? Cara, eu repensei muita coisa. Exemplo sobre o que é a vida, né? Na questão de trabalhar. Eu sei muito bem que sucesso não é dinheiro, sabe, gente? Eu sei muito bem que sucesso não é bens materiais, eu sei disso. Porém, numa questão mais religiosa, eu pensei, cara, a minha despedida lá e a minha despedida aqui com a minha avó vai ser o mesmo. Eu acredito em Deus, eu acredito que todo mundo vai se encontrar no céu um dia. Se a minha avó agora nos últimos momentos entregou realmente a vida pra Deus, se entregou pra Ele, mano, glória a Deus. E eu também me arrepender, parar de cometer meus pecados, ser uma pessoa boa, fazer o que tá escrito na Bíblia, eu sei que a gente vai se reencontrar. Então é só uma despedida temporária, porque todo mundo vai se encontrar no céu um dia e isso, tipo, acalma muito meu coração. Eu tentei passar isso pra minha mãe. E algo que tava me pegando muito, gente, é que, cara, eu não consigo me emocionar, entendeu? Eu não consigo sentir... Não é que eu não fiquei triste, eu fiquei muito triste. Mas sabe quando, tipo assim, mano, eu não tava aceitando eu ser tão frio agora nos últimos dias. Ontem também, quando vi a notícia, eu tava, mano, como é que eu sou tão frio? E ontem, quando aconteceu a situação, eu fiquei pensando, será que eu sou uma pessoa ruim realmente? Será que eu não sou uma pessoa boa? Minha avó faleceu, eu fiquei muito triste e naquele momento eu comecei a lembrar todos os momentos felizes que eu tive com a minha avó, na praia, nos anos novos, tipo assim, ela realmente me amava muito
Porém, gente, eu nunca fui num velório. Eu nunca fui no enterro. Eu nunca fui, tipo, numa UTI que nem a minha avó tava. E eu não queria ir, entendeu? Tipo, eu não quero ter esse contato, sabe? E eu tenho muito medo de, no futuro, me arrepender dessa minha decisão, sabe? Eu tenho muito medo de, tipo, talvez eu virar uma pessoa melhor. Talvez eu virar uma pessoa boa. E isso ser um trauma que eu carregue comigo que eu não... Entendeu? Cara, é muito difícil realmente, tipo assim, é uma questão de... Tu ter um propósito, tu ter uma meta, tu ter um objetivo e isso ser tão importante pra ti, tão grande pra ti, que talvez as situações mais delicadas do mundo, as situações mais, sabe, que vão além de tudo, que vão além de dinheiro, vão além de materiais, não se tornem tão importantes pra ti. Porque, cara, é um momento, eu acho que, de maior dor da minha mãe até os dias atuais. E eu não tô lá, entendeu? E foi uma escolha que eu decidi. Eu tomei essa decisão. E eu tomei essa decisão principalmente por causa da minha meta, do meu objetivo, do meu propósito, que é me manter aqui na Europa, que é conseguir ficar aqui na Europa, que é manter minhas finanças aqui na Europa, para produzir mais conteúdo para a marca, para estar imerso num outro país, numa nova língua, para me desenvolver como pessoa, me desenvolver como homem, para eu conseguir ser alguém melhor, para eu conseguir ter mais resultados financeiros e materiais na minha marca, porque tá aqui eu sei que vai me engrandecer muito como pessoa, porque a solidão que eu sinto aqui, a questão de eu me obrigar a ter que falar uma nova língua com outras pessoas, de eu estar produzindo conteúdo melhor, com mais qualidade, em mais cenários, viajando, conhecendo, desbravando o mundo, eu sei que isso vai me enriquecer muito como empresário, como líder, como pessoa. Porém eu começo a refletir, será que esse meu propósito é realmente maior do que a minha família? A minha avó via 2, 3 vezes por ano. Deu pra entender? Exemplo, acho que em 2024 eu vi minha avó uma vez no ano. Tipo, antes disso era só nos verões, réveillons, e vocês entenderam assim. Porque eu cresci em Alegrete, eu cresci no interior. E desde que eu fui pra lá, que eu me desenvolvi como pré-adolescente, como adolescente, que eu cheguei ali perto dos meus 18 anos, que eu me mudei pra Porto Alegre de volta com 17. Porto Alegre não, é Sapucaia, que é a região de Porto Alegre. Então a gente não tinha aquele convívio, sabe? E realmente a família da minha mãe tem muitos aspectos, muitos pontos que fizeram desde que eu tive a maturidade e o poder de escolha de conviver e não conviver, de estar junto e não estar junto, desde que eu tive esse poder, essa decisão, que foi ali por volta dos meus 13, 14 anos, por ali, que foi os momentos que eu comecei a falar para meus pais, eu vou e não importa, eu vou fazer isso e tudo bem, já é as decisões da minha vida. Decidi realmente me afastar, eu decidi realmente não diminuir os laços, diminuir os vínculos, porque não era... Vocês entenderam, assim, já é algo muito mais particular daí que eu não quero comentar aqui. Porém, mesmo assim, nunca deixaram de ser meus avós, nunca deixaram de ser meus tios. E realmente é aquele amor que não tem como tu não amar. Deu pra entender? É meus avós, são meus tios. Não tem como, é família. A gente querendo ou não, é família. Mas agora que a minha decisão foi tomada, não adianta eu ficar aqui chorando pelos cantos, eu tenho que realmente fazer valer. Eu já almocei, tô saindo agora pra gravar 3 Reels. E quando me perguntam por que é importante eu estar aqui na Europa, é por causa disso. Tô numa praça comum e olha aqui o cenário que eu tenho pra gravação. Sem pagar nenhum real, com segurança de mexer no celular, com a câmera, sem nenhum risco, sem nada.
Cara, é uma rua mais linda que a outra, não dá pra entender. Eu quero usufruir do cenário, entendeu? Eu não quero simplesmente estar argumentando e falando com a câmera. E até um pouco por causa disso que eu gravo esses vlogs pro YouTube, que mesmo não pegue visualização, eu consigo mostrar, eu consigo demonstrar da cidade. Que um dos meus maiores desejos quando eu era adolescente, obviamente que hoje é muito difícil porque nem dá mais tanto dinheiro assim, era ser vlogger, porque quem acompanha até hoje, exemplo, assim, o do Coffee, ele grava a vida dele com os amigos. Ele continua, insiste no YouTube, porém os vídeos da época que eu acompanhava ele assim, muito firme, os vlogs pegavam 2, 3, 4, 5 milhões de visualizações, porque todo mundo usava só YouTube. Hoje em dia virou TikTok, virou Reels, então a galera também não quer ver esses daily vlogs, não quer ver isso. Então a minha forma de conseguir matar essa minha vontade de gravar meu dia a dia é gravar vídeos falando sobre os temas que eu falo, marca, política, minhas opiniões sobre a vida em situações do dia a dia. Running from law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss Eu on tô querendo muito Friday esse tênis night. aqui, que é muito bonito, mas não se combina com o meu estilo. Porém, é muito bonito. Nossa, Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real, we watch the sunset. Oh. Todos os dias que eu estou aqui é sol até as 3 da tarde. Depois disso já fica nublado, eu não sei porquê, mas todos os dias, 3 da tarde, nublou. Cara, que cidade incrível. Eu não sei nem falar pra vocês. A estética dela é demais, assim. Tem tudo do leste europeu. Tem realmente aquela essência de Europa, sabe? Aquele negócio antigo, bonito, mas ao mesmo tempo bem cuidado. Meu, é demais. These people race me and I can't wait to go home, and I'm on my way. I still remember